no capítulo 15. E no versículo 12. Diga comigo, arrependimento tarde. Arrependimento tarde. Não adianta. Não adianta. Né? Amém. Diz o versículo 2: o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O versículo 16 diz: eu desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Glorioso Deus e eterno Pai, manifesta, Senhor, pelo seu poder, e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Ainda o versículo 21 diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Amém? Podeis tomar suas assentos. Olha bem, muitas vezes nós praticamos coisas que nos arrependemos depois. Mas arrependimento tarde não adianta. Porque Judas se arrependeu, né? Mas não foi ter com Jesus. Nós vamos estar orando para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Glorioso Deus, eterno Pai, aonde quer que esteja, meu Deus, o teu povo, Pai, aonde quer que esteja uma alma nesse universo, neste mundo, que esteja sofrendo, meu Deus, em qualquer circunstância da vida, resgata, Senhor, e salva, cura, liberta, transforma pelo seu poder. Pois sabemos, ó Deus, que Tu és um Pai de amor, e que neste momento, Pai, esteja visitando todas as famílias, todas as almas viventes deste mundo, mudando os caminhos daqueles, meu Pai, que o Te busca. E em nome de Jesus, confirma as Tuas promessas e sejam abençoadas. Aqui a Bíblia fala de um jovem, né, que na sua vaidade ele quis mudar uma coisa que Deus já tinha feito. Nós nunca podemos mudar aquilo que Deus faz para nós. Então o que ele disse? Esse homem tinha 2 filhos, e um deles, o mais novo, chegou e decidiu separar da família, separar da parentela dele. Só que muitas das vezes as nossas escolhas são erradas, e quando nós escolhemos mal, nós perecemos, irmão. Porque sempre quando você escolhe mal, você deixa alguém chorando. Então esse jovem chegou e disse: Pai, dá-me a parte que me toca da fazenda, porque eu quero fazer diferente. Amém? Deus é Pai.
E nós temos que fazer segundo aquilo que Deus determina, segundo o que Deus quer que nós façamos. Porque às vezes nós sofremos com cobranças de Deus, porque o Senhor Jesus não quer que nós se percamos. Então ele lá no livro de Apocalipse 3,19 ele diz: eu repreendo e castigo aquele a quem amo. Amém? No versículo 20 ele diz: eu sou a porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Entrar pela porta não significa obedecer aquilo que Deus determina. Porque se alguém ouvir a minha voz, todo o tempo estamos levando a palavra do Senhor, que é a voz de Deus. Não é a voz do missionário, do pastor, do obreiro que está levando, não. A palavra é do Senhor e a voz é de Deus. E ele diz: se alguém abrir a porta, porque não adianta a pessoa ouvir e não abrir a porta. Se nós ouvirmos, mas se não abrirmos a porta, Jesus não vai entrar. Amém? O diabo entra, mesmo sem querer, você querer. Você dá uma brechinha, ele entra e faz o estrago na sua vida. Né? Mas ouvir a voz de Deus significa, irmão, temer ao Senhor. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Se eu ouço a palavra de Deus e eu não as pratico ela, não adianta nada, irmão. Eu estou perdendo tempo. Porque apesar de quem não tem Jesus já perde, né, o tempo, perde a vida, né? Mas se nós não damos ouvido à voz de Deus e não abrirmos a porta para Jesus entrar em nossa vida, de maneira alguma alcançaremos salvação, irmão. Verdade, Jesus. Ninguém quer ir para o inferno, mas multidão de crentes vão descer para lá. Por que vai? Porque não ouviu, ele ouviu, mas não abriu a porta para Jesus entrar. Outros nem abrem, outros nem ouvem, passa por cima daquilo que Jesus determina, né? Então, acha melhor servir o mundo do que servir a Deus. Acha melhor se aparecer para o mundo do que se aparecer para Deus. Se apresentar ao mundo do que se apresentar ao Senhor. Só que tem uma coisa: no dia do julgamento todo mundo vai estar lá. E aquelas escolhas erradas que fizemos na nossa vida vai pesar na nossa alma, irmão. Vai pesar na nossa salvação. Porque só tem dois caminhos, não tem mais. Verdade. E qual o caminho que devemos escolher? O caminho da salvação ou da perdição? Mas para mim escolher o caminho da salvação, eu tenho que ouvir a voz do Senhor e abrir a porta para ele entrar, irmão. Aleluia, Jesus. Não adianta nada eu ouvir e não fazer nada. Quantas pessoas se opõem contra a palavra, contra a mensagem, contra as coisas que Deus pede, contra os zelos das coisas de Deus, né? Então, e são muitos. Agora, vai chegar a Deus? Não vai. Por quê? Porque ele não ouviu, ele escutou. Porque Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra, guarda no
no seu coração. Aleluias. O salmista Davi disse: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra, irmão, é deixar Deus falar. Glória a Deus, Jesus. É se humilhar diante de Deus, aceitar a correção do Senhor. A Bíblia diz: sejais sujeitos aos vossos pastores, porque Ele cuida da vossa alma. Aleluia, Jesus. Eu não estou aqui brincando de crentinho, não. Se eu estivesse brincando, eu aceitava tudo que viesse para vir na igreja, tudo qualquer coisa. Não. Pode vir como está, mas não pode permanecer como está, irmão. Quem vem para Deus tem que ter mudança. Aleluia. Se não houver mudança, não há conversão no coração do cristão. Esse filho aqui, ele não deu valor no que o pai fez para ele. Ele pegou o que tinha e gastou com as vaidades do mundo. Tudo que ele queria, ele fez. Só que existe uma coisa: dinheiro não aguenta desaforo. Eu aguento, você aguenta, mas dinheiro não aguenta desaforo, não. Ele acaba. Em pouco tempo, ele estava sem dinheiro, sem amigo e sem nada. Por quê? Porque ele escolheu a parte errada, irmão. É tanto que o que ficou lá se revoltou quando ele voltou. Então, a porta não está fechada. Verdade, Jesus. As portas da graça ainda estão abertas. Jesus. Ainda há tempo de se redimir. Verdade, Jesus. Ainda há tempo de ter mudança de vida para poder chegar a Deus. Porque se chegar no dia do julgamento, do jeito que muitos estão hoje, não vai entrar no céu de jeito nenhum. Não adianta se lamentar naquele dia, porque Deus nos deu a vida inteira nossa para nós entendermos, arrependermos e escolhermos aquilo que é melhor. Existe alguma coisa melhor que Jesus? Não existe, irmão. E por que tanta gente às vezes despreza Jesus para viver a verdade do mundo? Não é? Às vezes a pessoa fala, como eu ouvi esse dia, o senhor é muito chato. Sou chato mesmo. Você sabe por quê? Que a vaidade não vai entrar no céu, não. E não sou tão chato assim. Né? Use. Você quer usar? Use um relógio bom. Use uma pulseira boa. Use um colar bom. Não foi isso que Deus mandou colocar no pescoço de José quando ele tornou governador do Egito? Vamos. Mas as pessoas querem além disso. Que é aquilo que o diabo coloca para poder desviar a alma daquele cristão para a profundeza do abismo. Mas existe um ditado que diz: o pecado não dói. Não dói não quê, irmão? O pecado dói demais. Ele dói na alma. Ele dói na nossa eternidade. Você já pensou o que é a pessoa entrar num lago de fogo e ficar o resto da eternidade dele sem fim? Sendo que ele tem a chance de viver ao lado de Jesus, andar em ruas de ouros e cristais, viver na presença de Deus, viver face a face com Jesus, irmão.
Nova Jerusalém habitará na terra e Deus conosco. Aleluias. Então Deus vai estar conosco. Mas nós só podemos ver Ele quando nós concluímos a nossa escolha certa e viver em obediência à palavra do Senhor. E aí você vai ver que vale a pena. Não se preocupe de alguém te chamar de careta, não. É melhor ser careta e com a glória do que ser todo aceito na sociedade, vem uma vida depois vai para o inferno. Né? Vou viver a luxúria do mundo. E a escolha é sua. Nós escolhemos aquilo que nós queremos. E é aqui que nós escolhemos viver com Jesus ou não. É a nossa escolha. Então vamos escolher o melhor. Quando aquele jovem caiu no seu consciência, mas quando ele não tinha mais nada, estava desprezado por todo mundo. Irmão, não precisamos ser desprezados por todo mundo para entender que Jesus nos ama. Está entendendo? Mas precisa esperar essas coisas, porque o Senhor está aí. Lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, ele diz: clama a mim, né? E respondeste. Jeremias 33, 3. Clama a mim e respondeste. Anunciar-te coisas grandes que não sabes. Olha bem, você sabe que feito é o céu? A Bíblia detalha alguma coisa daqui dentro, mas não detalha tudo. Se lá é o lugar onde Deus está, e daquele lugar Ele governa o mundo inteiro, Ele salva cada um que apresente diante dele. Não importa qual seja o país, cor ou raça ou religião, não, porque a religião não salva ninguém. Você tem que servir a Jesus. Então ser cristão é ter Jesus, é viver para Cristo, viver com Cristo. Está entendendo? Quando ele caiu em si, ele disse: poxa vida, acabou meu dinheiro, acabou tudo. Já tinha vendido tudo que ele tinha de valor e o dinheiro acabou. Aí ele lembrou que lá na fazenda do pai dele, os empregados eram bem tratados. Os empregados comiam do bom e do melhor, irmão. Porque o pai dele não fazia exceção de pessoas. Eu quero dizer para você que Jesus não faz exceção de pessoas. Né? Ele salva aqueles que se aproximam dele e faz a boa escolha. Aí quando ele lembrou daquilo, disse: voltar-me-ei para o meu pai. Mas ele já não estava lá. Por que não permaneceu? Às vezes a pessoa entra na presença de Deus, começa a crescer, começa a ser abençoado, de repente inventa coisa do mundo para poder sair da presença de Deus, irmão. Ele já estava lá. Era só seguir os passos do Pai. Se nós seguirmos os passos de Jesus, com certeza estaremos na bola. Verdade, Jesus. Volta aí, meu Pai. E eu vou dizer para ele assim: Pai, peguei contra os céus e contra ti. Ele sabe que errou. Não sabe? Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tratam mesmo como um dos empregados. Agora ele chegou numa posição que qualquer pequenas coisas que ele recebesse, ele ia valorizar. Ele sabia que ele não era mais digno de ser nem chamado de filho. Mas Deus não despreza. Verdade. Deus não leva em consideração que você errou agora, irmão.
Mas se permanecermos nesse erro, jamais veremos a face do Senhor. Mas o pai olhou para o filho de uma forma como Deus olha para nós. Quando ele chegou de longe, o pai enxergou ele na cabeceira da fazenda. O pai correu ao encontro dele. Jesus corre ao nosso encontro, irmão. E muitas vezes nós afastamos de Jesus. Para nossas atitudes, para nossas ignorâncias, para nossas escolhas erradas, para nossa luxúria, para nossas vaidades. Tudo isso nos afasta de Deus. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, a Bíblia diz assim: jovem, lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Lembrar de quem? Do Criador. E quando ele termina o versículo, ele diz que tudo é vaidade. Amém? Porque queira ou não, irmão, o homem é meio vaidoso, a mulher é meio vaidosa. Nós temos um espírito de um pouquinho de vaidade. Mas não deixa que isso venha prejudicar a sua vida com Deus. Né? Se é vaidosa, gosta de andar bem vestido, anda bem vestido para Jesus. Amém? Então, porque Deus vai te abençoar. Mas se você também não tiver, se apresente a Deus do jeito que você é, com aquilo que você tem. Deus não vai desprezar se você é pobre, não. Pelo contrário, Ele vai te amar muito mais. Porque Jesus disse assim, ó: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Né? Aí Jesus foi se misturar com quem? Com os pobres. Amém? Tanto que ele disse aí: dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Né? Por quê? Porque o dinheiro traz vaidade. E a vaidade traz negatividade na nossa vida. Então vamos buscar a Deus enquanto podemos. Quando o pai viu o filho, correu lá e abraçou o filho. E trouxe. E fez uma festa. Irmão, quando um desviado ou uma pessoa aceita Jesus e um desviado volta para Jesus com decisão formada, a festa no céu da alegria de Deus, por causa daquela alma que escapou da mão do demônio. Mas, infelizmente, hoje muitos crentes estão fazendo festa no inferno. Né? Porque escolhe sempre aquilo que Deus mais detesta e mais odeia. Deus não ama o pecado, irmão, mas ama o pecador. Amém? Então vamos buscar a Deus enquanto se pode achar, aqui lá no livro de Isaías. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscai enquanto se pode achar. Você vê que aqueles dois homens iam no caminho de Maús e Jesus estava junto com eles, eles não percebiam. Às vezes você está andando na rua, ninguém está me vendo aqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas Jesus está te vendo, Jesus está ali pertinho. Está entendendo? Quantas vezes o crente faz Jesus chorar, irmão? Como chorou no túmulo de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus não chorou. Né? Por que Jesus chorou ali? Se bateram nele, não chorou, espancaram ele, não chorou, fizeram tudo por Jesus, Jesus não chorou. Mas quando ele chegou no túmulo de Lázaro, ele chorou. Por quê? Porque ele amava a vida daquela pessoa. Amém? Eu quero dizer para vocês que Jesus ama a sua vida de uma forma que você nem imagina. Né? Então, vamos buscar a Deus enquanto podemos achar, enquanto podemos estar perto de nós.
Digo amém? Amém. Eu não quero estender muito não, porque a hora já está passando. Vamos participar da ceia já, em nome de Jesus.